Olá, tudo bom com você? Tudo tranquilo? Como é que está sendo o seu dia? Está sendo bom, abençoado? Espero que esteja na presença de Jesus, na presença de Deus, tendo um dia maravilhoso com a sua família. Ou se você estiver trabalhando, que seja um dia próspero, produtivo, em nome de Jesus. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Bem, hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que anda a sua fé? E essa pergunta vai de encontro àqueles que já andam nos caminhos do Senhor, já entregaram a sua vida a Jesus e já se consideram cristãos. E hoje eu quero perguntar para você, como é que anda a sua fé? A sua fé é forte, inabalável, é uma fé que verdadeiramente crê nas coisas que não se veem? Realmente tem certeza daquilo que Deus faz, que Jesus promete? Certeza de receber as respostas da sua oração? Ou a sua fé é uma fé vacilante, é uma fé que duvida, é uma fé que age na tentativa e erro? Pode ser que seja. Como anda a sua fé? Existiu uma pessoa que queria testar a passagem da Bíblia que fala sobre ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E essa pessoa, certa vez, ela combinou com ela mesma que ela tinha um monte, um, um elevado, um monte, bem de frente à sua casa. Da janela da casa dela, ela conseguia enxergar esse monte. E certo dia, ela combinou com ela mesma que ela iria parar diante da janela, iria olhar para aquele monte, ia fechar os seus olhos e ia orar, pedindo para Deus, conforme a sua palavra, que aquele monte saísse dali e fosse lançado no mar. E assim ela fez. Ela foi para frente da janela, ela olhou bem fixamente para aquele monte, para aquela montanha, e fechou os seus olhos e orou: Pai, conforme diz a sua palavra, em nome de Jesus, que esse monte agora, de acordo com a minha fé, se levante daqui e se jogue no mar. E abriu os olhos. E quando ela abriu os olhos, o monte continuava lá. E ela saiu gritando dentro de casa: Eu sabia! Eu sabia! Eu tinha certeza! O monte não ia sair de lá. O monte não ia ser jogado no mar. Desde o princípio da oração dela, desde o princípio do teste que ela estava fazendo, ela não creu, ela não tinha fé. É o que a gente chama de fé de tentativa e erro. Ah, a pessoa está doente? Ok, eu vou estender as minhas mãos aqui e vou orar por ela. Se Deus quiser, Ele cura. Ou então, você vai fazer um trabalho, um serviço ou um projeto e você não acredita que aquele projeto vai dar certo, então eu vou orar. Se der certo, tudo bem, se não der, isso não é fé. Isso é tentativa e erro. Isso é utilizar Deus como desculpa para o seu fracasso. Muitas vezes nós oramos dessa forma simplesmente por desencargo de consciência, para que depois a gente possa, olha, eu orei, Deus não quis. Mas desde o princípio você não acreditava que aquilo ia acontecer. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Hebreus,
no capítulo 11, no versículo 1, é um versículo muito conhecido, todos nós já conhecemos, e ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você já começa a orar sabendo que aquilo não vai acontecer, você não tem certeza. Isso não é fé. Muitas vezes nós dizemos que não recebemos as respostas das nossas orações, mas as nossas orações são feitas sem fé. As nossas orações são feitas lá no nosso coração, nós já temos a certeza de que Deus não vai responder, de que Deus não vai fazer. Nós estamos agindo na tentativa e erro. E a gente tem o costume de fazer isso e jogar a culpa em Deus. Ah, não, eu orei, mas Deus não quis fazer. Não, você não recebeu porque você não teve fé. Você não recebeu porque lá no fundo do seu coração você sabia que não ia receber. Por uma série de razões, tá? Eu conheço pessoas que se julgam tão pequenas, tão insignificantes, que elas acham que Deus é tão grande, tão ocupado, que ele não vai prestar atenção nas necessidades dela. Por causa desse contraste, Deus ser muito grande, muito ocupado, e ela ser muito pequena e muito insignificante. A nossa fé, ela tem que trabalhar de acordo com a nossa crença em quem é Deus. De acordo com o nosso conhecimento de quem é Deus. Sabe, quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, quanto mais nós vamos lendo a palavra de Deus, quanto mais nós vamos nos achegando a Deus, nós vamos conhecendo Deus. E nós vamos vendo que Deus faz, que Deus age, que Deus cuida nas coisas menores, nos detalhes. Ele se preocupa conosco e isso vai tornando a nossa fé forte, grande. Isso vai alimentando a nossa fé e colocando no nosso coração a certeza de que se nós orarmos, Deus vai fazer. Eu queria que você prestasse atenção. Eu coloquei essa foto aqui, bem aqui, desculpa. Eu tenho um problema muito sério. Bem aqui. Eu coloquei essa foto aqui. E o que essa foto nos mostra? Se você prestar atenção, bem aqui, ó, na ponta do dedo indicador dessa pessoa, pretinha, aquele pontinho pretinho, é uma semente de grão de mostarda. E eu queria que você prestasse atenção no tamanho dessa semente. Olha a dificuldade que nós temos até de ver essa semente. E você, pela foto, talvez esteja tendo uma dificuldade um pouco maior. Agora, você está vendo essa seta vermelha? Apontando para aquela árvore? Essa sementinha preta, esse pontinho preto que está no dedo indicador na mão dessa pessoa, ela se transforma naquela árvore daquele tamanho. Exatamente isso. Essa semente se transforma naquela árvore daquele tamanho ali, ó. Quando nós lemos no texto de Mateus 17, versículo 20, e aqui eu quero fazer uma... Não é uma correção, tá? É só uma informação. O livro de Mateus 17, versículo 20, ele nos diz o seguinte: Jesus respondeu:
Por que a fé que vocês têm é pequena? Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Agora preste atenção. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Aqui tem, nessa frase, tem um equívoco na tradução da Bíblia. Se vocês tiverem, para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, se vocês puderem comprar essa Bíblia, é o Novo Testamento interlinear, grego-português. Ele traz o texto em grego e abaixo do texto em grego ele traz a tradução literal daquela passagem. E no livro de Mateus, capítulo 17, no versículo 20, nesta Bíblia interlinear, ela nos diz assim, deixa eu ler para você. Versículo 20. Ele diz a eles: por causa de a pequenez de fé vossa, por certo, pois, digo a vós, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis ao monte, este passa daqui para ali, e ele passará, e nada será impossível para vós. Entenda que a tradução do que a Bíblia nos diz, o grego nos diz, ele fala que a nossa fé, se ela for como o grão de mostarda, e não do tamanho do grão de mostarda. Existe uma diferença de interpretação aí. O que é uma fé como o grão de mostarda? É que a sua fé, mesmo sendo pequenina como esse grão de mostarda que está aí na ponta do dedo indicador dessa pessoa, ela produz fruto, ou seja, vai produzir uma árvore deste tamanho que você está vendo aqui. Muito grande. Mesmo que a sua fé for pequena, como o grão de mostarda, que é a menor das sementes, você tem condição de produzir grandes frutos, como essa árvore que está aqui. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é que a sua fé seja do tamanho do grão de mostarda, não. É que mesmo que a sua fé se pareça com esse grão, ela é capaz de produzir frutos grandiosos, árvores grandiosas, proezas grandiosas, milagres grandiosos, curas grandiosas. Ela é capaz de operar maravilhas, como a palavra de Deus nos diz, que nós faríamos obras maiores do que aquelas que o próprio Jesus fez. Então, quando nós pegamos a nossa fé e tornamos essa fé operosa, tendo a certeza de que Deus pode fazer todas as coisas, de que para Deus nada é impossível, que não existe nada difícil para o nosso Deus. A partir deste momento, juntando a nossa certeza daquilo que nós estamos pedindo, com a capacidade infinita de Deus realizar as coisas, nós temos a partir daí a certeza de que vamos receber tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É assim que a nossa fé deve operar.
É assim que a nossa fé deve agir. É assim que nós devemos entrar diante do trono de Deus, em Sua presença, e fazer as nossas orações, fazer as nossas petições. Foi assim que Pedro chegou diante daquele aleijado, aquele coxo, na frente da porta do templo e disse a ele: Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque naquele momento Pedro só tinha a sua fé, que era a certeza de que Jesus é poderoso para fazer aquele coxo levantar e andar. Ah, mas mesmo assim, mesmo com a minha fé, minha grande fé, as coisas ainda podem não acontecer? Pode. A palavra de Deus, ela nos diz: pedi, pedi e não recebeis porque pedis mal. Nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, que pediu a Jesus, pediu a Deus que livrasse, tirasse dele aquele espinho na carne, e Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, e a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você pode pedir alguma coisa com toda a fé, com toda a certeza, e não receber? Pode. Se Deus tiver um propósito naquilo, um propósito para aquilo estar acontecendo na sua vida. Mas a sua fé é uma fé operosa, porque se você orar por uma pessoa, vai acontecer. Se você pedir alguma outra coisa, vai acontecer. Talvez aquela coisa que você esteja pedindo, aquela bênção que você esteja tentando alcançar, seja uma bênção específica e que Deus tem um propósito naquilo. E você só vai receber no tempo de Deus e como Deus quiser que você receba. Se Ele quiser que você receba. Nós precisamos entender também que nós fazemos parte de um reino. E no reino não existe democracia. No reino existe a vontade do rei. É por isso que Jesus diz: Pai, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua, que é o rei, que é o soberano, que é aquele que sabe todas as coisas. Sabe, tudo isso nós precisamos entender quando nós nos achegamos a Deus para fazer as nossas orações e as nossas petições. Agora, a nossa fé, ela não pode ser uma questão de tentativa e erro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que sem fé verdadeira, genuína, é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus se nós não acreditarmos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós não temos como agradar a Deus se nós andarmos com Ele duvidando de que Ele pode ou não fazer alguma coisa. Nós só podemos agradar a Deus se nós tivermos fé 100% certa de que Deus é capaz, poderoso, para fazer tudo aquilo que Ele quiser fazer. Nós só podemos agradar a Deus se nós acreditarmos que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Se não for assim, nós não conseguimos agradar a Deus. E eu quero repetir a pergunta que eu fiz no início: como é a sua fé? Você já parou para pensar se você verdadeiramente confia em Deus? A ponto de você entregar a sua vida a Ele e dizer: Pai, que seja feita a tua vontade, eu confio totalmente em Ti?
Será que você confia verdadeiramente em Deus a ponto de você entender que se Ele te abençoar com aquilo que você pediu, Ele é Deus. Se Ele não abençoar, Ele continua sendo Deus. Ele te ama, abençoando ou não abençoando. Ele cuida de você, dando a você, concedendo a você aquilo que você pede ou não. Ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de te amar, você não deixa de ser filho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você que é pai, você que é mãe, você dá a seu filho tudo aquilo que ele pede? E quando você não dá, é porque você não o ama? Não. Quando você não dá alguma coisa ao seu filho, você está cuidando dele também. Você talvez esteja impedindo que ele passe por algum problema, que ele sofra algum tipo de acidente. Você que é pai, você chega para o seu filho de 10, 11, 12 anos, entrega um carro na mão dele e fala: pode sair, meu filho, vá lá, vá passear. Você não faz isso. A mesma coisa é Deus conosco. Se Deus olha para nós e vê que nós não estamos preparados ou não temos condição de receber aquilo que nós estamos pedindo, Ele não nos dá. E muitas vezes a sua resposta é o silêncio. Nós precisamos entender o silêncio de Deus. Nós precisamos entender as respostas de Deus que vêm no seu silêncio. Como anda a sua fé? A sua fé tem agradado a Deus? Eu faço um desafio a você. Que você faça um autoexame de você e que você venha a ver como está a sua fé. Que você venha a analisar como anda a sua fé. Como que você está caminhando diante de Deus. E lembre-se sempre, a sua fé é poderosa para produzir grandes frutos, grandes obras, grandes maravilhas em Jesus Cristo, em Deus e no Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Que essa palavra venha arder no seu coração, que o Espírito Santo venha pegar essa palavra do seu ouvido, levar até o seu coração e dar entendimento a você sobre essa palavra. É o que eu desejo em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todas as pessoas que te rodeiam e que você ama, esteja no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você esteja, que a graça do Senhor esteja sobre você, que você faça a diferença no seu mundo, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha, assine o canal, nos ajude a levar essa palavra a todos os lugares, até os confins da terra. Nos ajude a fazer com que essa palavra chegue a diversas pessoas que precisam ouvi-la. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pegue esse vídeo, pegue essa palavra, pegue o link do YouTube e envie para seus contatos, poste ele nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Seja um missionário de Deus. Ajude a proclamar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que a sua semana seja maravilhosa, que o seu dia seja abençoado, que a sua semana seja cheia de paz, alegria, prosperidade, saúde, felicidade em Deus, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.